Olá, amados. Graça e paz para todos. Estou chegando alegre como nunca e feliz como sempre, com mais uma convidada para o nosso programa. E a minha convidada de hoje é uma serva de Deus para lá de especial. Na vida profissional, foi uma requisitada médica fisioterapeuta do Hospital das Clínicas de Pernambuco, exercendo brilhantemente sua função por 35 anos. Na carreira evangélica, é uma grande cantora da música sacra, consagrada com quase 40 anos de carreira, porque ela foi lançada em 1982. Eternizou hinos que o Brasil inteiro cantou e canta através das plataformas digitais hoje, porque ela está entrando já com o pé nesta era atualíssima, que é a era digital, e que agora a seara se expande muito mais. Eu trago com muita alegria para todos vocês, minha amiga, irmã em Cristo, cantora, querida por todos, Miriam, minha gente. Amor! Seja bem-vinda, Miriam. Oi, querido. Que prazer tê-la. Olha, é tão difícil conseguir você. Sempre foi assim, Miriam. Sempre. A Miriam gosta de pregar muito. Aliás, é uma coisa que se conotou muito no seu ministério. A gente vai bater um papo informal, Sim, viu? sim. Bem coloquial, né? Isso. E que você, mesmo com o dom e o talento que Deus te deu, com essa voz, com os hinos que você eternizou até hoje, mas você também gosta muito de pregar, sempre gostou de pregar. Quem nasceu primeiro? Foi a pastora ou a cantora? Eu acho que as duas nasceram juntas. Porque eu me converti aos 7 anos de idade e logo comecei cantando, mas logo também comecei pregando na sala de aula, na rua, contra seitas e heresias. Sim. Ou seja, eu já tinha que estar bem com a Bíblia. Meu pai era um excelente pregador, um excelente intérprete das Escrituras. Não tinha estudado, porque ele não estudou, ele só teve 21 dias de aula. E então, mas com tudo isso, ele buscava muito a Deus, orava e pregava dentro das matas, e o Espírito Santo foi formando aquele pensamento bíblico, porque em hermenêutica tem uma parte muito importante que é a Bíblia interpretada por si mesma. Ou seja, se você começa a estudar as Escrituras, ela vai se explicando e você vai se percebendo nela. E ela vai também internalizando, encastelando dentro de você. Então ele sabia geografia bíblica, ele aprendeu português, escrevia muito bem, com uma letra belíssima, e aprendeu também matemática, e na pregação ele juntava todos esses conhecimentos, e provérbios todo dia, que ele lia todo dia, e então era uma salada maravilhosa. A gente vai conversar sobre a cantora, mas depois a gente vai falar sobre o ministério pastoral também, que Deus entregou em suas mãos há algum tempo atrás. Pesquisando sobre você, eu li que o início de tudo, você foi descoberta pelo pastor Esdras Dias, não sei de saudosa memória, mas sim, ele já dormiu no Senhor. Saudosa memória. Em que ele lhe viu declamando uma poesia e depois cantando uma música em um programa de televisão. Sim. Conta pra gente como é que foi isso. Quando fomos fazer o lançamento do primeiro disco em 82, que é O Nosso Deus Ainda é o Mesmo, esse disco não foi gravado aqui, ele foi gravado em São Paulo. Num período muito difícil da minha vida. Eu estava em profunda depressão por questões tantas que aconteceram, perda da minha mãe, pneumonia de meu filho, questões do trabalho, e eu era muito jovem ainda dentro do Hospital das Clínicas. No serviço público você tem embates que você não sabe que isso pode acontecer antes. Tem caminhos que você desconhece. Tem o que chamam de jogo de cintura, que eu para lá de longe de tudo isso.
Então aquilo foi impactante e eu tive uma depressão tremenda. Eu fui para São Paulo, gravei no Dimensão 5, o primeiro disco, e foi um disco bem-vindo. É tanto que eu fui com o Armando Filho e o meu esposo, o pastor Cícero, e as crianças também, com 3 anos de idade, a Juliana e a André com 5 anos, mas eu pensei que se eu não o encontrasse, que ele tinha ido na frente, não teria problema algum. Deus daria uma solução na minha vida ali. Sim. Eu estava totalmente morta para mim, para o meu ego, para mim, para alguma busca. Eu estava entregue nas mãos de Deus, totalmente entregue. Não à deriva, porque crente jamais ficará à deriva, mas à deriva de sua vontade, né? Foi difícil chegar lá e eu fiz uma leitura no Hospital das Clínicas, levei uma Bíblia novinha, que vinha da Coreia, pequenininha e nova. E abrir Bíblia nova, você sabe que não é tão fácil. Porque ela está toda coladinha. Exato. E quando você vê uma Bíblia bem coladinha, toda douradinha, nunca foi você lida. já sabe que as pessoas não estão lendo essa Bíblia, não é? Não leem, que a Bíblia, que é muito lida, ela vai inchando, não é? Marcada, caneta aqui. Então, eu fui para o banheiro do Hospital das Clínicas e abri, que não é também uma coisa que você possa orientar as pessoas que se dirijam por esse caminho, mas foi a única coisa que eu tinha para saber alguma coisa de Deus. Já vivia Deus em minha vida, toda uma alegria poderosa. Já pregava na rua, nos prostíbulos de meia-noite, já pregava em presídios e tudo mais, mas não conhecia o Deus que Jó vai dizer lá no final do seu livro, no capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir falar, não é? Mas agora os meus olhos te veem. Então eu queria conhecer esse Deus. Ele disse, você vai conhecer. Então quando eu abri a Bíblia, foi no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20 e capítulo 21, onde Deus dizia assim para mim, no texto, e eis que ordenei cantores para o Senhor, que marchando à frente do exército, louvassem a majestade santa, dizendo, porque grande é o Senhor e grande é a sua misericórdia. E eis que ordenei cantores para o Senhor, que marchando à frente do exército. Muitos anos depois eu vim compreender que Deus ali estava me chamando para um louvor de batalha. Eu não tinha que seguir os padrões da época. Eu não tinha que seguir muitas pessoas que cantaram tão lindamente e com tanto amor para Jesus, mas era uma coisa singular. Era uma coisa misturada com palavra, misturada com batalha, misturada com lutas pesadas, desembanhar a espada, aprender a lutar contra Satanás. Até que um dia o bicho apareceu literalmente para mim. E muitas vezes, sim, de uma outra forma. E como foi nessa ocasião aí, propriamente dita? Eu entrei no hospital, eu ia entrando no hospital, olho para uma pessoa e vejo que ela está endemoniada. Então, eu segurei o braço dela. E eu disse, para onde a senhora vai? Ela disse, eu vou ali fazer uma coisa que me mandaram. Bom, isso foi recado certo na minha cabeça e no discernimento espiritual, que ela estava sob comando de Satanás para fazer alguma coisa contra alguém. Ela trazia uma bolsinha na mão, eu peguei a bolsa, segurei o braço, ela na entrada do hospital, Satanás poderia fazer com que ela entrasse em manifestação para tentar uma cilada contra mim, porque quem ia compreender o que foi que aconteceu com aquela mulher? O que foi que eu disse a ela? O que foi que eu fiz que a descompensou? O que foi que eu a desorganizei? Então eu disse, você não fala nada, porque você não manda aqui, e não manda mais nela aqui. É o nome de Jesus, em nome dele que eu te prendo com grilhões de ferro, como está escrito no Salmo 149. Eu vou com ela para o meu consultório. Quando eu vou entrando no corredor grande do consultório, aí aparece um camarada muito alto, com uma roupa toda preta, um capuz preto, as unhas imensas, pretas, capo baixo, chega perto de mim, quase rosnando, ele diz,
deixa ela, que quem leva ela sou eu. Aí eu sapateei. Eu disse, não, em nome de Jesus. Quem leva ela sou eu. E sabe para quem? Para Jesus, que esmagou tua cabeça, que derrotou a tua coja toda de uma vez só. Quem leva ela sou eu. Ele desaparece, mas na frente ele me aborda outra vez. Isso no hospital? No hospital, no corredor do hospital. Nesse tempo eu era chefia no hospital e eu dizia à minha secretária, não deixe ninguém entrar com características estranhas, me chame imediatamente. Porque acontecia questões dessa ordem, entendeu? E era chamada para lá. Mas aí ela não viu. Depois eu pergunto a ela, ela diz, não, Miriam, eu não vi ninguém passar aqui. Você não viu uma pessoa muito alta passar aqui? Disse, não, com roupa preta. Não. Então, depois ele me aborda, eu dou outro comando maior ainda, muito maior, levo, boto uma pessoa dentro da sala, que era lógico, para quê? Para me servir de testemunha que eu não estava molestando aquela senhora. Eram os demônios que estavam molestando ela. Então, quando eu dou o comando, aí ela entra em manifestação e expulso aqueles demônios em nome de Jesus, como todo crente deve fazer. Deve fazer. Todo crente foi chamado por Jesus a expulsar demônios, a curar enfermos, a pregar o evangelho, a dar de graça o que de graça recebeu. A igreja fica pensando que só alguém especial possa fazer isso. Não! Ele mandou os seus discípulos saírem de casa em casa, não levando alforje, não levando nada, confiando em Deus, mas fazendo essa obra. Porque ninguém pode imaginar o sofrimento de uma pessoa endemoniada. Então, ela recebeu Jesus depois, e eu fundamentei ela na palavra de Deus, e ela está na igreja servindo a Jesus. Até hoje. Até hoje. Glória a Deus. Eu falei que Miriam tem muito testemunho, tem histórias dentro do seu ministério, como cantora e pastora. Miriam, na época que surgiu Nosso Deus Ainda é o Mesmo, eu lembro de um comentário que estava previsto ou se cogitou a possibilidade de Nosso Deus Ainda é o Mesmo sair pelo selo da gravadora Bom Pastor, que na época era a maior gravadora evangélica do país, né? E o que houve que não se projetou, quer dizer, não saiu pela Bom Pastor? Realmente, Deus interveio, né? Poderosamente. O Armando foi comigo. Na verdade, não era pela Bom Pastor. Era pela gravadora Revelação, Sim, que era de Caruaru e que o Armando era o diretor. E cujo gravador Armando fez o Casa de Deus. E o Casa de Deus com essa gravadora. Então ele foi conosco para isso. Mas no meio da gravação, já gravando várias músicas, ele sentado assim, olhando tudo, ele disse, eu estou sentindo que eu não devo. Talvez não fosse meu papel como diretor da empresa, mas eu não devo ficar com esse trabalho, não devemos. Eu estou entendendo que vocês precisam assumir esse trabalho e ter total autonomia sobre ele para fazer o que Deus quer na vida de vocês. Então ali ficou claro. Sim. O que já passava um pouquinho no nosso coração e assim a gente andou, não com multidões, mas no ministério muito solitário, muito só, mas o ministério que se ia debaixo da agenda de Deus. Com certeza. Pessoal, meus amados, olha, são muitos hinos imortais que na voz da cantora Miriam. Nosso Deus ainda é o mesmo, deixa o fardo, outra vez, levanta e vai. Você tem valor, experiência pessoal, a figueira, esse eu já chorei tanto com esse hino. Podes reinar. Miriam, foram muitos sucessos. Não tem como você dizer algum deles que te marcou? Gosto de todos. Porque música, quando você canta e você interpreta, é um filho que está sendo gerado e que você está dando à luz naquele momento que você está gravando. Depois de muito jejum e oração, aquilo é tão teu quanto foi do compositor. Por quê? Porque o mesmo espírito que inspirou a ele está inspirando a você
para interpretar. Então, são filhos nossos. De quem mais? Da técnica de som, do masterizador, sobretudo do maestro que fez os arranjos. Ele tem que estar debaixo de total oração para produzir o melhor. De repente, Tovinho mudava totalmente. Estava ali, tudo certinho, gravando. Ele, Miriam, eu estou sentindo um outro caminho. O outro caminho era o mais excelente. Você participava desse processo? Eu participava ouvindo o que tinha sido feito e admirando o que estava sendo produzido novo, que era muito melhor. Então, você sentia a presença de Deus norteando, não é? Presente ali. E quando eu cantava bem olhando para as multidões. Eu não me via sozinha ali. Eu me via cantando para as multidões. Eu me via cantando para uma pessoa em especial. Não sei lembrar hoje exatamente quem, mas me via cantando também para Tovinho. Eu posso dizer isso porque ele sabe que isso é verdadeiro, não é? Espero que ele veja isso, porque ele é muito amado do nosso coração. Então, eu cantava e ele ficava assim, sabe? Saía até do lugar, porque a atmosfera de Deus tomava conta daquilo ali. Às vezes o pastor Cícero estava ajoelhado dentro do estúdio, silenciosamente, é claro, fazendo nenhum ruído, pelas pressões diabólicas que apareciam ali. Mas todas foram vencidas. No início, eu lembro que nós já participamos de um projeto maravilhoso que era a evangelização no centro do Recife. Sim, sim. Lembra desse tempo, Miriam? Só lembro com muita saudade. O comércio fechando e o pastor Cícero, esposo da cantora Miriam, a Miriam estava com o primeiro trabalho, Nosso Deus Ainda é o Mesmo, e a gente chegava na frente das lojas, na praça do Diário, e o povo começava a chegar, eu declamava, cantava com minha irmã Milka na época, você cantando Nosso Deus, e pregava já também. Ali a gente já via que você tinha essa via de uma pastora, de uma pregadora, porque você não só cantava, você gostava também de transmitir. E quando a gente via pessoas que se convertiam ali, quantas vezes presenciamos isso, libertações também na rua. A partir de que momento você sentiu de que era tempo de ser pastora de uma igreja? Porque você teve um tempo que pastoreou em uma igreja, mesmo já tendo uma carreira sólida como cantora. Sim. Desígnios de Deus que às vezes você não sabe explicar, porque qual era nosso formato? Nosso formato era, eu anunciava a canção, aliás, o pastor Cícero é quem escolhia todas as canções, eu nem sabia, eu no púlpito segurava o microfone, não sabia qual era a canção que eu ia cantar. Então eu me preparava para que toda aquela bênção de Deus viesse naquele momento que ele anunciasse a canção. E dali nascia o que eu iria falar sobre a música. E eu não gosto de espaços abertos no culto. Eu não suporto isso. Você chama um conjunto para cantar e ele ainda vai se levantar, afinar não sei o quê, fazendo não sei o quê. E isso não é bom, porque a unção é como uma libélula pousando sobre aquela camada tensioativa que fica sobre a água, que não a deixa transbordar. Entendi. É aquilo ali, suave, sutil. Qualquer coisa atrapalha a unção. Então, a espera de alguém que começa a conversar com outro, que conversa com outro, o Espírito Santo não gosta disso. Então, a liturgia de sua igreja era diferenciada? A liturgia da minha igreja, não, mas a minha percepção espiritual era assim. E então, quando alguém já sabia que ia me chamar ou me anunciava antes, eu já estava de pronto. Quando me chamava, eu já ia para lá. Entendi. Se o pastor quisesse falar alguma coisa, eu estava perto dele. Sim, sim. Então, não deixava brecha. E quando o pastor Cícero ainda tinha alguma dúvida sobre alguma música, e eu orava muito que ele acertasse, a intenção de Deus para aquele momento, a intenção de Deus para aquelas pessoas que estavam ali, eu ficava falando. Falando o quê? Pregando, falando Bíblia. Conhecia a Bíblia pela misericórdia, também pela aplicação, né? Por você estudar, se interessar de estudar a Bíblia. Porque há preceitos que você não pode esquecer. Você precisa aprender a ouvir a palavra de Deus. Você precisa aprender a ler a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus.
Você precisa meditar na palavra de Deus. E esse meditar é o mesmo como se fosse o ruminar, que é o animal que pega o capim e depois vai para um canto, enche o estômago e vai para um canto ruminar, extrair o mais importante. Aliás, o quarto é memorizar e o quinto é meditar, que é o ruminar. Precisamos memorizar as Escrituras. Porque aqui e ali, quando eu precisar de Bíblia e não tenho Bíblia, ela está dentro de mim. O apóstolo Paulo diz que devemos ter essa palavra na nossa mão, na nossa boca e no nosso coração. Ou seja, a palavra da fé que nós pregamos. Então, nesse espaço, enquanto você estava pregando, pelo Espírito Santo, o pastor Cícero já tinha uma noção do hino que você já tinha. Queria cantar, ele soltava lá o playback. Acontecia algumas vezes, e isso é possível, porque são duas cabeças, não é? E alguma coisa, sei lá, ele na mesa de som, mexendo com aquilo ali, ele pode dar uma desviada daquilo que seria aquela conexão forte que tínhamos da vontade de Deus para aquele momento. Eu começava a pregar, e Deus, na verdade, estava falando com alguém ali, com certeza, porque essa palavra jamais ela voltará vazia. Nem vai para alguém sem um propósito, não é? Então eu pregava, aí ele anunciava a música, aí era um confronto praticamente. Aí eu ia refazer um pouco da introdução, fazia uma ponte, né? Fazia uma ponte e ele soltava logo o playback para eu não me demorar, porque se não deixar eu prego o tempo todo. E... No disco, olha... Deixa eu te contar uma coisa, rapidinho. Conta, fala. Quantas vezes eu fui pregar em alguns lugares e cantar, e o pastor Cícero foi dormir. Porque tínhamos que viajar cedo e eu tinha que estar de 7h15 no hospital. Quer dizer que nessa carreira você ainda ia trabalhar no hospital também? Sim. 35 anos no HC e 35 anos e 40 anos de ministério. Ou seja, o HC estava todo dentro do meu ministério, não é? Todo esse período. Aí, veja bem, aí ele dizia, venha dormir, porque a gente tem que sair cedo. Nada. Eu conversava com a pastora, ela botava um pouquinho de chá ali, um biscoitinho, e a gente ficava ali, e quando ele levantava, já vinha com as malas, eu estava com a roupa que saí da igreja, e na mesa fazendo uma vigília com a pastora. Ou seja, não dá para deixar muito na minha mão. É uma coisa que eu não aprendi ainda. Olha, é uma benção a cantora Miriam. No disco É Tempo de Mudar, inclusive considerado pela crítica especializada como o melhor de sua carreira. Concordo. Você parou ali um pouco, estagnou ali na carreira e ficou naquele. Um belíssimo disco, todas as músicas, arranjo, voz, som, tudo ali foi primazia, tudo ali foi de excelente qualidade. Por que essa parada? Bom, do quinto disco de 1995, Nosso Deus Ainda é o Mesmo, eu parei um pouquinho porque eu tive que fazer uma pós-graduação que era exigida pela universidade. Eu parei também porque eu precisei ir para o seminário teológico. Não que não soubesse bastante de Bíblia. Você queria se aprofundar mais. Mas era preciso. Havia uma intuição de que era necessário você ter o diploma na mão, mostrar, entendeu? Para muitas situações isso é necessário. Sim. Para os muitos discípulos de Jesus não foi necessário nada disso e, aliás, não é. Para se pregar Jesus não é necessário teologia. É necessário você mergulhar nesta palavra e viver esta palavra, internalizá-la e distribuí-la. Ela diz isso, é assim que eu vou fazer. Requer alguns estudos, sim, porque algumas questões elas não estão ao pé da letra. Tempos, geografia, história, tem na Bíblia. A proposta da Bíblia não é ser um livro nem de geografia, nem de história, nem de arqueologia e nem de outras coisas que aparecem aqui. Mas Deus, maravilhosamente perfeito, deixa aquelas brechinhas, aquelas interrogações, e os homens se debruçam sobre isso e discutem por décadas e séculos, dizendo que não é, para depois Deus provar que a Bíblia
tem razão. Tem até um livro com esse título, E a não é? Bíblia tinha E a razão. Bíblia tinha razão. Dizia que os hititas não existiam. E os hititas, escrito aqui na Bíblia. Aí descobre, não, os hititas realmente existiram. O Monte Ararat, Sim. onde pousou a Arca de Noé, hoje está provado. Até passou um programa mostrando as montanhas do Ararat. De fato, foi ali que aconteceu. Então eu vibro com isso. E eu digo às pessoas, é inerrante, é infalível, é poderosa, foi soprada pelo Espírito do Senhor. Então foi nesse período que você se afastou um pouco para estudar, em pós-graduação. Aí qual foi o próximo que veio logo depois? Aí não veio. Aí não veio. Foi quando é tempo mas- de mudar. Foi no tempo de mudar, no caso. A gente ainda viajou com ele bastante, acho que uns 2 anos, não deu para ir muito longe, porque começamos a igreja do zero. E eu entendo o seguinte, você não pode parir um filho e deixá-lo à mercê. Que irresponsabilidade é essa? Sim. Por que tal proposta? Agora havia no meu coração um desejo de conhecer a base da igreja, de conhecer essas linhas, esse delineamento, cuidar, focar ali. Então eu saí do Geraldão, com 15 mil pessoas, para ir cantar para as cadeiras vazias. É um impacto. Verdade. Não é espiritual, emocional, tudo que você quiser pensar. Mas se você se deu ao Senhor, você tem dono e o dono é quem manda. Entendeu? Então fiquei 16 anos, parei, porque pastorear tem que estar presente. Eu sempre fui muito ligado à questão da doutrina, a questão do ensino era muito comigo, e a questão da pregação no dia de domingo e do aconselhamento dos irmãos. Em 2019, ano passado, você chegou a fazer um DVD com as melhores canções de sua carreira, gravado lá em Campina Grande. Por que a opção de gravar em Campina Grande? Não, a opção ela surgiu, eu não digo que nada vai acontecer na minha vida por acaso, nem na sua, nem da de crente nenhum, nem de ninguém. De repente, uma pessoa que já vivia há 33 anos tentando me procurar para me ver cantar, para me ouvir cantar, mas nunca aconteceu o que encontrou. Havia sempre um desencontro. Aí ela passou aqui e ela está em tal lugar. Chegava, eu já tinha partido, já tinha saído. Então aguardou 33 anos. Enfim, ele conversou com o pastor Cícero na Sociedade Bíblica, adquiriu o telefone dele. Quando ele estava hospitalizado, ele mandou uma pessoa ver o nosso novo endereço. E então ele ligou para o hospital e sempre fazendo o convite. Quero que você venha a Campina Grande para levar para as igrejas, que ele é muito conhecido. Ele é mestre, tem a graduação, tem o mestrado, tem o doutorado. É uma pessoa de alto nível intelectual, mas é um servo de Deus muito dedicado, dedicadíssimo. Então ele queria, a cantora preferida dele é a cantora Miriam. Né? Toda a glória seja de Cristo, somente coisa Deus. Que Deus é quem prepara somente mesmo, Deus. Só Deus. E então chegou que ele disse que queria fazer um DVD. É como eu falei ao Léo. Eu pensei, e a você também, eu pensei que o DVD daria aquela visualização, e vai dar porque a gente vai estar colocando, vai estar abrindo, são coisas novas que foram feitas no ano passado, não é? Foi muito bom, mas a gente tem que seguir por outros caminhos novos dessa plataforma nova. Então, o disco que dizem é o melhor, é Tempo de Mudar. Primeiro, a proposta dele caiu como luva em meu coração. É tempo de mudar. Dizer isso às pessoas, não é? Isso já foi dito por Noé, tempo de mudar. Eu vou construir a arca, eu vou pregar para vocês 120 anos. Não é? E Noé ficou ali pregando, fazendo a arca e pregando 120 anos. Foi uma pregação infrutífera. Se você olhar os resultados, mas Deus salvou a família de Noé para povoar um novo mundo. Com certeza. Não é?
Eu amo muito a música Deus é Fiel, de É Tempo de Mudar. Oh, meu pai, é demais. Olhe, aquele sax de É Tempo de Mudar me arrebata. O Salmo 37, que é do meu irmão Samuel. Toquei muito. É uma Salmo dessas 37. canções que ele já estava pronto e de repente ele disse, outra ideia. Aí mudou todo o compasso da música no segundo refrão. Então, Deus é Fiel, o Armando já ouviu, lógico, Deus é Fiel, que é uma canção dele, mas ele disse, Miriam, está faltando duplicar essa música. Eu penso em fazer isso numa nova remasterização. Se Deus quiser. Para juntar, fazer outra parte que eles... E eu sinto isso, eu sentia isso. Quando eu estava gostando de ouvir a música, que quem canta tem uma coisinha que não dá para explicar... como pregador, Quer melhorar. que a gente, quando acaba de pregar, a gente faz uma melhor pregação depois. Alguém já lhe disse isso? Já. Você já sabe disso, que você é excelente pregador. Na área de poesia, né? Que eu podia declamar melhor Poesia agora. não. Eu conheci você estava no Tempo Central de Abreu e Lima, no ano de 1983. 2 e 3. Meu Deus, ela Foram 2 anos repetidos que eu estive lá, naquele grande congresso, extraordinário congresso, e você era líder de mocidade. Sim. E você ali a toda, e eu disse, Deus, esse menino é teu, Senhor. Oh, que coisa maravilhosa, meu Deus, para depois viajar contigo e comigo, cara. Verdade. E você já está se preparando para uma volta de um trabalho novo. Conta pra gente aí, para os nossos telespectadores, porque você está preparada já para essa nova etapa da carreira. É como se fosse um recomeço, agora dentro das mídias digitais, para todo o Brasil, para o mundo. Isso. Como está sendo essa preparação? Já está fazendo seleção, Sim. hinos e tal? Eu estou recebendo muitas canções, o que eu lamento é que algumas canções, a maioria delas, são muito superficiais. Sim. Que tem a ver com o quê? Com essa era de Laodiceia. Que tem a ver com o tempo em que a profundidade da palavra não está em todos, nem está na maioria, está numa minoria. Eu creio, na verdade, que as grandes coisas de Deus esteve sempre na mão de uma minoria. Mas dói isso, entendeu? Que nos tempos finais, quando ele vem buscar uma igreja pura, sem mácula, sem ruga, é irrepreensível, não levará uma repreensão, estejamos como agulhas. Você já viu que a agulha se pesca com um fachozinho de luz de noite, não é? Uhum. Nas presas aqui do cabo de Santo Agostinho, ou aqui, você bota, elas são atraídas pela luz, mas porque elas estão muito ali em cima. E as pessoas estão focando de cima, não estão mergulhados. Assim, tem muito crente na superfície. E esta foi a palavra que eu recebi lá em Abreu e Lima, quando o pastor Elienay Cabral pregou 2 anos, quando você era presidente da mocidade, pastor Elienay Cabral. Eu fiquei no pé do púlpito, que eu estava ainda com muita depressão, eu tinha 1000 perguntas a Deus, durante 1 ano e 3 meses, Deus silenciou completamente, me deixou atravessar aquele deserto, não sozinho, eu sei, e eu teria morrido, eu não aguentaria. Mas ali eu escutei ele dizer as bases do meu ministério. Ele ia pregar uma mensagem, ele troca tudo, põe aquela outra mensagem no púlpito e diz, Deus me diz que eu pregue esta mensagem e não a que eu preparei. Eu disse, Senhor, vem a resposta para mim. Tu sabes que era gente demais, colados uns nos outros, cheios de suor. Eu atravessei por ali, fiquei no pé do púlpito. Fala comigo, Deus, fala comigo, Deus. Então, me levou para Ezequiel 47. As águas purificadoras que saem do trono de Deus. Então, ele fala das águas pelos artérios, das águas pelos joelhos, das águas pelos lombos. Agora, o rio é tão profundo que você não pode mais caminhar nele e você só tem uma alternativa. Você tem que nadar. Nadar. E você chega do outro lado, vê o que está do outro lado,
mas ainda precisa retornar, talvez para alguns reparos, um fôlego, uma coisa, e o caminho é esse. Então Deus ali me disse, sabe o quê? Eu espero de ti toda a glória, honra, louvor e adoração, e todas as possibilidades só estão em ti, Senhor. E Deus me disse, eu espero de ti uma vida espiritual profunda. É uma bênção, Miriam. Hoje a gente vê então, pelo que você respondeu inicialmente, é muito difícil fazer uma seleção para se gravar um disco hoje. Porque, você faz ideia. Pelo que você espera, a mensagem que Deus põe no seu coração para transmitir. Então tem que ter muitos hinos para você ouvir tudo. Novo. E você escuta todos que chegam? Escuto todos. Escuta. Escutei os que você me enviou, que tem uma música escolhida. Ah, que boa. E é compositor, hein? E bom compositor. Então, escutei outros que vieram do Ceará, outros que ainda vão lá em casa tocar mesmo, mostrar para mim. Vou receber as do Isaías Alexandrino, que já fazem parte, né? Desde o começo, quando ele era muito menino. Isso. Ele hoje é um mestrado em matemática, mas é um excelente pregador. Ele dirige um seminário de porte no Cabo, que está crescendo muito, tem mais de 50 seminários já abertos. E o Isaías preparou, eu conto com ele, porque eu já sei que, como o Tovinho também tem muito cuidado com o Isaías, que é bastante exigente, e ele sabe disso porque eu conversei há pouco dizendo que ele era bastante exigente, então eu posso dizer aqui, não é, Isaías? Então, então a música dele é boa, com Bíblia excelente e com uma métrica de oração musical que bom. excelente. Então vai vir um grande trabalho aí, mais um excelente, nessa retomada da cantora Miriam, e agora pelas vias digitais para todo o Brasil, para o mundo. Não sei bem como será, mas sei que será, viu? Não, com certeza. O maestro que você sempre trabalhou, o Tovinho, ele busca pela excelência. Sim, sim. É um grande talento e casou muito bem a sua forma de interpretar, a sua voz, sua maneira de cantar com o que ele encaixava. Por isso que você disse que ele às vezes fazia mudança na música assim, eu acho que já para encaixar ele não o seu quer perfil. que eu mude. Tem um testemunho rapidinho que o avô dele gostava muito do Nosso Deus ainda é o mesmo. Era um presbítero da Assembleia de Deus. E você lembra da fábrica Rosenblit? Você trabalhou com disco em várias lojas de disco, né? Então, você sabe muito bem que os discos fabricados eram na Rosenblit. A Rosenblit pega fogo, incendeia. Quando incendeia, todo mundo diz, olha, teu disco, tua matriz, se foi. Eu disse, a minha não. A minha não foi, não. Foi, não resta nada. Digo, restou sim. Restou a minha. Sabe por quê? Porque o meu Deus jamais diria que ordenou cantores para ele, jamais me levaria naquelas circunstâncias a São Paulo, onde ele fez milagre na minha vida lá, que lá eu fiquei boa. E gravei o Nosso Deus ainda é o mesmo. Quando eu cheguei, a depressão bateu de novo. E Deus não faria isso para depois, de repente, um incêndio vai e leva. Deus tem controle sobre o universo. E o disco já estava todo pronto, então, quando houve aquele incêndio? Não, já estava nas lojas. Quando a gente vai fazer uma nova remessa, não tem mais, a matriz estava queimada. Entendi. Eu orei 3 anos, dizendo a Deus, eu sei, eu creio, eu confio que o Senhor guardou aquela matriz. Ela vai ser encontrada. Ninguém acreditava. Você está falando do Deixa Deus Resolver? Não, eu estou falando do Nosso Deus ainda é o mesmo. Ah, sim. Aí, um dia o Tovinho liga dizendo, encontramos a matriz. Mas ela está muito danificada. Eu vou fazer umas coisas aqui, que ele é muito cabeça, é um camarada, um gênio, no meu entendimento, dentro desse campo. E então, e muito bondoso, muito generoso. E conosco é parceirão, né? Sim, sim. É amigo. Tovinho já foi maestro de coral aos 12 anos de idade. Desse projeto novo, você já mandou alguma coisa para ele escutar? Não, ainda não. Exatamente por essa dificuldade de selecionar. Sim. Já era para eu ter gravado o EP e depois mais um outro EP. Mas acontece que as músicas estão deixando um pouquinho a desejar para o momento. Porque qual é o momento hoje? O momento hoje é uma pandemia que fecha o mundo, são sinais escatológicos
subsequentes, são profecias se cumprindo milenares, é um tempo de endurecimento do coração do homem, é um tempo em que o desamor toma conta das pessoas, é um tempo que uma desconfiança é quase generalizada. E você vai dizer o quê? O apóstolo Paulo diz que chegaria esse tempo em que eles sentiriam coceira nos ouvidos, não quereriam ouvir a sã doutrina. E você vai trabalhar com que ferramenta para fazer o quê? Com água e açúcar? É verdade. Não dá. Tem que ser é tempo de mudar para frente. Sim. A gente eu tenho na minha isso. cabeça, você desculpa. Tem essa excelência, assim, quer dizer, o melhor. Eu tenho na minha cabeça uma palavra que é um novo tempo. Mas esse um novo tempo está surgindo em muitas cabeças. Significa que eu não estou errada. Porque quando você viu uma palavra nova que se repete mundo afora, entenda, Deus está por aí. Entendi. E é mesmo um novo tempo. Nós estamos prestes, todo mundo está montado para o anticristo. A nova ordem mundial, que é uma palavra falada entre políticos, isso e aquilo, na verdade é uma palavra de 1700 e alguma coisa. 1700 e alguma coisa, não sei precisar esse número, mas é de 1700 e alguma coisa que vinha a cabala, que viria outras questões e a nova ordem mundial. Bush, o ex-presidente Bush dos Estados Unidos, é quem primeiro nesse século, no século passado, verbaliza essa palavra. Nova ordem mundial. Em 1985, eu fiz um estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Então, esse estudo mudou minha vida, Job. Abriu minha cabeça. A que horas estamos da noite, é a pergunta. Você, na sua concepção, estamos vivendo essas 70 semanas de Daniel no momento? Estamos na 69ª semana, ainda, porque é tempo dos gentios. Ainda é tempo da graça, ou seja, é tempo dos gentios, da plenitude dos gentios. Mas essa plenitude está no fim. A gente está prestes a virar para a 70ª semana. E na 70ª semana, que a gente chama as 70 semanas de Daniel, nessa 70ª, é quando vai aparecer a falsidade do anticristo, sendo adorado pelas pessoas, num governo único mundial. O que se fala hoje? Um único banco, um único governo. Essa é a linguagem. Única moeda. Única moeda. Único cartão de crédito para todo mundo. Isso, essa coisa toda, se trancando, se fechando. Você chega no lugar, até no hospital. Você tem que botar seu CPF, você tem que botar isso, você tem que... para destravar, para você entrar, para ir no médico. E tudo fechando mais, fechando mais, fechando mais. Então, que mensagem a gente tem que levar para o povo hoje? Uma mensagem de sacudir. Despertamento. Entendeu? É verdade. A figueira, ela floresceu em 1948, quando Israel foi tornado nação por um voto Minerva de um brasileiro, chanceler nosso, Oswaldo Aranha. Ali começa um novo tempo, uma nova geração. E a geração que via a figueira florescer é a geração que vai ver coisas novas, início das dores, e sinais e coisas tremendas acontecerem. Mas se essas coisas estão acontecendo, estão falando comigo, estão direcionando minha vida e minha perspectiva de vida, por que estou calada? Por que não prego o evangelho? Por que não adoro a Deus e prego o evangelho a cada pessoa como Jesus mandou? Porque meus projetos são mais importantes dos que para onde eu devo olhar e para onde eu vou. Que não se compara com isso aqui. É tanto que ele vai criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça, porque aqui não tem justiça. A justiça aqui é pisada pelos homens, mas o nosso Deus é Deus de justiça. Com certeza. E aguardamos isso. Quando o cordeiro comerá palha com o boi, porque a natureza dos animais será mudada, é o milênio. Mas o milênio só vai acontecer depois que Cristo descer para salvar Israel e matar com o sopro da sua boca o anticristo. Então é uma coisa tremenda para que você acorde. Eu te falei que trabalhava com a Donep, sim, não é? Sim. Que é conhecido no mundo inteiro. Essa Donep lhe deu a oportunidade de viajar muito pelo Brasil, em todo, no caso. Nem tanto, porque eu tinha toda uma privação, você sabe, né? Sim. Hospital. Trabalho, presa ainda, né? Trabalho aqui. Rádio.
e agenda cheia. E para você cumprir a agenda de um ano, viu, Léo? A agenda de um ano é uma coisa que assusta. Eu não sei se amanhã eu estou doente. Eu não sei se eu tenho uma faringite em cima de uma festa. Agora, o nome está na rua, na faixa, naquela época. Né? Agora não, mas naquela época, na faixa, estava na frente da igreja, estava no rádio, nos boletins da igreja, e você com aquele compromisso. Então você desce diante de Deus e clama, me dá graça, me dá força, Senhor, para que eu cumpra meu compromisso. Também igrejas que faziam o seguinte, desmanchavam o trabalho e não te avisavam. Então, eu ia daqui para Natal, 6 horas de viagem, e chegava lá a igreja de portas fechadas, porque haviam mudado o dia de culto. E não comunicou a cantora convidada? Não comunicava. E você tinha que fazer o quê? Ficar com raiva disso? Não, dizer, Senhor, tudo não coopera para o bem dos que te amam. Tão bendito seja o teu nome, vamos voltar em paz. Você teve um período também de sua carreira que você fez rádio. Eu te ouvia. Sim. O programa Desafio. Como foi essa experiência para você de fazer rádio, Miriam, esse programa? E era ao vivo, era gravado, como é que era? O pastor Cícero, que é o meu esposo, ele era muito imprevisível. Mas do lado bom da imprevisibilidade, né? Aí, por exemplo, ele marcou com o pessoal, conversou com o pessoal, acertou com a FM evangélica e só disse, isso era uma sexta-feira, e disse para mim, já marquei e amanhã tem programa de rádio e você vai ser a pregadora de amanhã. Menino, eu me preocupo com isso, texto e contexto. Me preocupo, claro, lógico, sim, óbvio, não é? E aí, olha, eu já tinha cantado no seminário, já tinha pregado no seminário. Ou seja, quanto mais você tem visibilidade, mais há exigências sobre como você faz as coisas. É o que Jesus disse, a quem muito é dado, muito será cobrado. Pronto. Aí, no outro dia, você vai pregar. Eu relutei, não, meu bem, que eu não estudei a palavra, não orei. Como é que eu vou fazer isso? Não tem jeito, já está marcada, tal hora, é você que vai pregar. Folheia, ora. Depende da cólica, da frio, da geleira, da tudo. Mas eu vou, mas eu não desisto. Eu não sou de fugir, porque aquele que crê não foge. Deus abre a porta, esse que pus diante de ti uma porta aberta, e ele me empurrava na porta, o pastor. Aí depois você vai ganhando, não é? Isso. Mas deu certo, porque você ganhou audiência, o público amava, eu lembro muito bem da época. Tanto que a gente fez o Dia da Bíblia com 110 mil pessoas. Sim. Né, em Recife. Foi. Que a gente estava no Pátio do Carmo e as pessoas ainda estavam na Conde da Boa Vista e longe, perto da Assembleia ainda. Isso. Então foi uma coisa impactante, porque nós sonhávamos com uma coisa impactante. Olha, eu não admito que um presidente, que um senador, que um cantor, que sei lá quem, um maestro tal, seja mais anunciado, mais do que o nosso rei. Jesus. Aquela multidão para ouvir fulano, para ovacionar. E os trabalhos do Senhor, aquela coisa minguada, por quê? Verdade. Se Ele é o Todo-Poderoso, que te dá o fôlego de vida. Então, o rádio me abriu um caminho, mas Deus me disse uma coisa. Lá na frente, bem na frente, perto do fim, você voltará para dar um grito à minha igreja. Eu digo assim, Deus, quem sou eu que possa fazer isso para ti? Não vou também, chegando o tempo, não vou também dizer, Deus, escolhe outro. Eu também não faço isso. Moisés disse isso, não é? Escolhe outro, sim, né? Foi. Não. Queria fugir. Mas Deus estava tão convicto que era Moisés, que disse, ó, te dou Arão por boca, já que tu achas que apesar de língua perdesse a notoriedade que tinhas no Egito, não é? A destreza em falar, mas tu é tremendo. Tu me serás por Deus. Que autoridade ele deu.
tu me serás por Deus e ele te será por boca. Está resolvido o problema. Resolvido. Vai, pega teu cajado e vai, né? Verdade. Então eu não abro mão, desde criança. Desde criança eu pegava as pessoas de seitas, heresia, no meio da rua, fazia aquela roda tremenda, chegava muita gente, meu pai chegava, mas meu pai muito sábio em Deus, não tomava as minhas oportunidades. Ele deixava que eu ficasse ali, fritando, para que Deus mexesse com a minha vida. Quando ele via que o argumento da seita estava querendo chegar um pouco, aí ele entrava um pedacinho, saía e eu entrava de novo. Com os professores de escola, mesma coisa. Parava a aula. Não quer parar a aula? Vai parar a aula? Vou parar a aula. Pare a aula. Porque eu estou pronta. Vamos. O que aconteceu? Todos se converteram a Jesus. Que bênção. Eu tive o privilégio de estar num culto cantando e olhar o professor lá. Eu disse, quando eu terminar de cantar e acabar o culto, eu vou dar um abraço nesse meu professor. Há quanto tempo não vejo? E ele está na igreja, já é muita bênção ouvir a palavra de Deus. Que chego, que vou falar com ele, pensando que ele não é de Cristo, ainda ele diz, aperte a mão do seu irmão, porque eu sou do mesmo Deus que você adora. É maravilhoso? Infelizmente o tempo está esgotando, mas antes de terminar, eu queria que você desse uma palhinha de algum trecho, de algum hino, um que você goste muito de cantar. Seria o Deus é Fiel? Ou Toma Posse? Tem tantos lindos para a gente encerrar essa entrevista. Eu acho que seria É Tempo de Mudar. Que é uma música mais leve. Quando Canta você fala muito, não é? Você perde nos agudos, o Deus é Fiel tem uma parte. Sim, bem aguda. Você precisa estar pronto. Aí canta um pedacinho da música pra gente encerrar esse bate-papo maravilhoso com a cantora Miriam. Geralmente há muitos que vão sem saber o que encontrarão. Há momentos que o seu fim é só triste desilusão, mas é tempo de mudar de direção. Sentir o que precisa o coração. É tempo de viver, não apenas existir. É tempo de buscar a salvação. Você viu como ele faz uma segunda voz linda? Vocês precisavam ver ele e a Milka fazendo a dupla mais linda, que eu lamentei profundamente não ter investido na gravação desses dois. É que não era eu digo isso agora de coração. Agora eu estou com a Márcia, minha irmã, né? Que estamos preparando uma seleção aí para um EP. Chegou esse tempo também na nossa vida, por causa das lives que nós temos feito. Excelente. Tal. E estamos nas mãos de Deus, né? Rádio sempre e tal, nelas, essa coisa toda. Né? Porque eu sempre digo que é Deus quem guia, é Deus quem leva, é Deus quem abre as portas. Eu nunca bati, nunca fui correr atrás. Deus é quem me levou para todos os lugares onde eu estive. A mesma coisa com você, com todo crente. Isso. Que entrega-se nas mãos de Deus. Isso. Para convidar a Miriam, como é que faz? O pessoal que tem interesse em você, como levar para a igreja e tal, pelas redes sociais mesmo? Pelas redes sociais, ou então pelo telefone 081 9857 8338. Esse eu vou repetir. 9857 8338. Vai aparecer aí, ó, na telinha, você anota e também procura as redes sociais, que ela tem Instagram, vai lá no YouTube, tem muita coisa linda da Miriam. E tem Facebook também, você? Tenho Facebook. Também vai lá no Facebook da cantora Miriam, você entra em contato com ela de alguma forma, Instagram, YouTube. E o Facebook. Ela está em todas as redes sociais e suas músicas também, Twitter, nas plataformas sociais aí, você encontra
a querida cantora Miriam. Miriam, muito obrigado. Tudo que quero é servir ao meu rei junto com os meus irmãos. Amém. Não é? Sim. Fazer a sua obra enquanto é dia, pisar firme e perguntar para Deus, o que eu faço agora? Quem é essa pessoa que está aqui do meu lado? Que digo para ela, Senhor? O que queres que eu faça? Eu acho que se você não fizer essa pergunta para você e não levar isso a sério, você vai se enganar muito daqui para frente. Porque Deus vai requerer os talentos que Ele colocou nas suas mãos. Os talentos têm que ser multiplicados. E Ele é aquele que colhe onde não semeou. É Deus sério. É o Todo-Poderoso, é o Shaddai. É Adonai, o dono, o Senhor das nossas vidas. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, muito obrigado. Vai lá em nosso canal, se inscreve, comenta, curte, dá o seu like, que eu respondo a todos os comentários. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Tchau. Beijo no coração, meus queridos. No coração.